E você ama a moda, mas fica um pouco perdida no conceito? O que é? Por onde começar a estudar para entender? Mas eu digo assim, entender de verdade, sabe? Com profundidade, embasamento, não é aquela coisa rasa de trend, tendência, superficial, não. Você tá me entendendo, né? Então fica aqui até o final, porque hoje no nosso primeiro vídeo do canal nós vamos começar do absoluto zero. E você vai sair daqui entendendo o conceito do que é moda, tendência, estilo e a diferença entre eles. Então já comenta, curte, dá like, dá hype, se inscreve, porque eu te garanto que a cada vídeo que sair aqui no canal, pouco a pouco você vai adquirir um conhecimento tão completo e tão enriquecedor, tal qual quem está cursando moda, tá bom, querida? Então vamos comigo. Se você gosta de moda, quer entender o que é e como funciona o universo da moda, a primeiríssima coisa que você precisa botar na tua cabeça é: moda não é futilidade. A moda, gente, ela é um ecossistema enorme que está acoplado a praticamente tudo à nossa volta, no nosso dia a dia, desde assim da escolha da linha que passa no fundo de uma agulha para pregar um botão, até assuntos importantíssimos debatidos no mundo inteiro, como sustentabilidade, tecnologia, ecologia, política, religião, arte, enfim, tudo o que acontece no mundo, entendeu? E tudo que vai acontecer também. E também tudo que já aconteceu. Mas assim, onde eu tô tentando chegar com isso? O que eu quero dizer, gente, é que todos nós estamos inseridos diretamente na moda. Quer ver, ó? Sabe aquela pessoa meio desleixada que parece que só acorda e sai? Todo mundo conhece alguém assim. Aquela pessoa assim que parece que nem escovou o dente ou o cabelo e foi lá matar o leão dela. Ou dele. Então, eu posso te dizer com 100% de certeza que essa pessoa tá tão inserida na moda quanto aquela influencer fashionista bombadíssima que você segue. E sabe por quê? Porque moda, gente, é comportamento. E comportamento nada mais é do que a maneira de nós nos posicionarmos no mundo. E querendo ou não, mal ou bem, todos nós estamos nos posicionando o tempo todo. Imagina o seguinte, ó. Se uma pessoa pula de um prédio, ela, querendo ou não, acredite ou não na lei da gravidade, ela não vai cair. Assim funciona na moda. Ela goste ou não, se sinta incluída ou não, queira fazer parte ou não, ela está inserida nesse ecossistema enorme que está acontecendo o tempo todo para todo mundo. Mas tá, agora que já foi explicado como todos nós estamos inseridos na moda, vamos falar sobre a importância dela. E eu vou começar falando assim de dinheiro, né, gente? Que quando a gente fala de dinheiro, as pessoas entendem a proporção das coisas, né? E vocês têm noção do quanto a moda influencia na economia mundial? Gente, a moda movimenta cerca de 2 a 3 trilhões de dólares por ano. E isso é cerca de 2% do PIB mundial. Ou seja, não é só roupa, né? Ela mexe com a economia numa escala global. Que vamos combinar, né, gente? Que não é pouca coisa, não. E se olharmos também todas as guerras e conflitos que já aconteceram no decorrer da história por causa de tecido, de roupa. Por exemplo, a Revolução Industrial, a indústria têxtil, a dicção da gata, indústria têxtil foi um ponto central. Sem falar que nós podemos ver a moda super presente na indústria da música, na arte, cinema, figurino, porque figurino conta história, né? Religião, então, a moda tá super presente ali em rituais, mas enfim, vamos entrar nisso também mais pra frente do vídeo, mas o que eu estou dizendo é que a moda está super presente no que vivenciamos, no que acreditamos, por mais que às vezes a olho nu, assim, pareça que não, mas ela tá sempre ali. Mas, antes de darmos sequência, deixa eu me apresentar. Eu sou a Thaís e esse é o A Moda e Eu. Aqui, o foco principal é contar a história da moda em ordem cronológica. Mas, além do foco, eu pretendo trazer vídeos com outros olhares da moda, como antropologia da moda, semiótica, tendência, estilo, cores, enfim, tudo que faça parte do universo de um designer de moda. Eu sou designer, me formei lá em 2015, fiquei uns anos afastada dessa área, mas criei esse canal com o intuito de me reconectar com a moda e comigo mesmo. Se você gosta de moda, quer aprender de maneira simplificada e objetiva o beabá da moda, eu te convido a me acompanhar na minha jornada bem de pertinho, como se estivéssemos recomeçando do zero. Bom,
Acho que só de falar a importância da moda e como todos nós estamos inseridos, eu já falo muito sobre moda por si só. Mas essa foi só a introdução e agora nós vamos entrar mesmo no tópico o que é moda. Como eu já disse, a moda tá ligada a muita coisa, basicamente tudo que acontece no mundo. Mas se eu tivesse que resumir em uma só palavra, seria comportamento. Que nada mais é do que a forma de nos posicionarmos. Aí você se pergunta, Thaís, tá, mas como assim nos posicionarmos? A forma de dizer quem somos, individual e coletivamente, mas isso vai fazer total sentido no decorrer do vídeo, tá bom? Então vamos lá, ó. Uma das coisas que move o ser humano é um sentimento primitivo que existe desde que o mundo é mundo, que é a necessidade de pertencimento. Na real, gente, todo mundo quer se sentir aceito, né? Todo mundo quer se sentir amado, quer se sentir acolhido, quer se sentir fazendo parte, inserido, pertencente a um grupo, seja uma religião, seja uma ideologia, seja uma classe social. Não é à toa que você vê aí pipocando no YouTube vídeos tipo como parecer rica, como ser elegante, como ser uma clean girl ou uma it girl, enfim. Várias coisas do tipo. Porque nós estamos o tempo todo usando a roupa para dizer quem somos e para definir uma identidade. E fazemos isso de forma consciente ou inconsciente. O ideal é que seja consciente, porque aí é uma narrativa que a gente consegue controlar e usar ao nosso favor. O fato é que a roupa chega antes de nós. A forma como a gente se apresenta, ela fala. E ela fala antes mesmo que a gente abra a boca. Essa dinâmica de usarmos a vestimenta como linguagem visual para dizer quem somos, somada à leitura que os outros fazem de nós, é moda. É comunicação de moda. Simples assim, é você colocar uma roupa e sair de casa e a mágica acontece. A partir deste momento você está comunicando a sua identidade e as pessoas estão fazendo uma leitura e tirando conclusões sobre você. E vice-versa, você sobre elas também. Às vezes, a imagem que as pessoas estão recebendo de você, tirando ali, a ideia que elas estão tirando de você ali, corresponde com o que você quer passar. Às vezes, não. E por isso que o ideal é que seja consciente, para você saber o que você está comunicando. Até porque, gente, isso é tudo. A forma quando... A forma como os outros te enxergam é o que vai determinar as portas que vão se abrir, as portas que vão se fechar, até onde você vai chegar. E isso não sou eu que tô dizendo, tipo, fontes da minha cabeça, não, tá? São dados. Eu trouxe aqui para vocês. Em geral, formamos uma primeira impressão em 100 milissegundos. Ou seja, 1/10 de segundo já é o suficiente para criar uma opinião inicial sobre alguém. Mas ok, ó. Então, para funilar essa questão de expressarmos nossa identidade usando linguagem visual, deixar de ser uma coisa solta, embaralhada na cabeça de vocês e se transformar em algo mais concreto, eu trouxe aqui uma análise. Eu tenho certeza que depois dessa análise vocês vão concordar comigo que moda é comportamento. Quer ver? Ó, gerei 4 imagens do mesmíssimo homem num fundo branco. Em cada imagem, ele tá com um traje religioso diferente. E eu vou dar uma dica, assim, totalmente desnecessária mais. Um é pastor, o outro é muçulmano, o outro é pai de santo e o outro é padre. Tá? Eu vou colocar aqui as imagens e eu quero que vocês olhem para essa imagem e identifiquem quem é quem. Bom, eu acho que usando 1% da bagagem cultural de vocês, vocês conseguiram fazer isso com excelência, né? Nem preciso colocar as respostas aqui, mas enfim, vou colocar. E o que esses trajes estão comunicando pra gente? Olha, eu pertenço a esse grupo aqui, eu faço parte dessa religião. E quantas informações nós conseguimos absorver apenas observando a indumentária? Gente, como o intuito aqui é começar do zero, pode ser que tenha gente que não saiba o que é indumentária e tudo bem. Indumentária é roupa, é vestimenta, tá bom? É um termo muito usado, principalmente quando se fala de moda e história. Mas continuando aqui, ó. E quantas informações nós conseguimos absorver só de observar essa indumentária? Automaticamente identificamos que se tratam de líderes religiosos e reconhecemos a qual religião eles pertencem. A partir disso, temos uma ideia de como eles pensam, no que eles acreditam. Através do que eles acreditam, nós conseguimos identificar qual doutrina eles seguem. E doutrina nada mais é do que um conjunto de valores, de hábitos. Hábitos nós podemos converter a palavra aí para rotina. E rotina nada mais é do que comportamento. Não falei que você ia concordar comigo?
Mas então vamos dar sequência, ó. Então só de olharmos para eles, tudo que eu falei passa na nossa cabeça em questão de milissegundos. Fazemos uma leitura de comportamento baseado na forma como eles se apresentam, entendeu? Eu sei que você entendeu. Então, considerando tudo o que foi dito até aqui, quem possui de fato a tal identidade? Você ou a roupa? Você veste a roupa ou a roupa que te veste? Porque assim, literalmente, nós podemos trocar de identidade como quem troca de roupa. Mas olha só, agora que vocês já entenderam uma boa parte do conceito, eu vou começar a dar nome aos bois, vamos dizer assim, para vocês se situarem aqui nessa conversa do que nós já falamos, onde nós estamos e o que ainda vamos falar, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui na tela, até chegar aqui pro canto, tudo o que já foi dito e o que ainda vamos dizer. Comportamento / identidade, já falamos. Linguagem visual / comunicação, já falamos. Bagagem / repertório, que nada mais é que cultura, valores e status. Nós falamos bastante sobre isso daqui, mas eu vou fazer um pequeno acréscimo para a gente finalizar e ir para o próximo, que é acontecimento. Mas, gente, isso aqui não vai ser... a dicção. Isso aqui não vai ser o final desse tópico, não. Isso são tópicos dentro do tópico o que é moda, tá bom? Só para vocês verem aí onde nós estamos e para onde nós vamos. Para dar uma recapitulada do que já foi falado aqui e entrar logo em seguida no que ainda não falamos deste tópico. Ó, comportamento / identidade. Resumidamente, é a maneira como nós nos comportamos, né? Nos posicionamos e mostramos ao mundo quem somos ou quem queremos ser. A nossa identidade é construída e comunicada através dessas escolhas. Linguagem visual / comunicação. É a forma como você lê as pessoas e como as pessoas leem você. Como você vê e é visto. E toda roupa comunica alguma coisa, mesmo quando não tem intenção de comunicar. Ponto. Agora, bagagem / repertório, que é cultura, valores e status. O exemplo que eu dei sobre trajes religiosos já fala muito disso daqui por si só, mas eu vou trazer outro para vocês terem uma noção melhor. A forma como as pessoas se vestem no Brasil é totalmente diferente de como as pessoas se vestem na Índia. E isso acontece porque nós nos vestimos de acordo com o nosso contexto, com a nossa cultura, e eles de acordo com a deles. E as causas dessas diferenças são inúmeras. Clima, cultura, tradições e tudo aquilo que nós aprendemos a considerar certo ou errado, bonito ou feio, inadequado ou adequado. E já sobre status, bom, quando nós conseguimos identificar através de uma bolsa de luxo, de uma roupa de marca, da textura de um tecido específico, de uma grife ou a falta dela, de qual classe social aquela pessoa pertence. Então, bagagem e repertório nada mais é do que você olhar para uma pessoa e só de observar a vestimenta dela, você já conseguir identificar a cultura dela, os valores, no que ela acredita e o status social. E agora, acontecimento. Bom, acontecimento é um subtópico que eu não entrei nem parcialmente no vídeo ainda, mas que eu vou entrar agora, só que de maneira mais superficial, porque acontecimento é muito sobre história da moda, que é o foco principal aqui do canal. É um conteúdo muito denso, então ao longo dos próximos vídeos nós vamos aprofundar mais e mais nesse tema. Mas só com esse vídeo aqui vocês já vão sair sabendo o conceito. E o que eu preciso, principalmente que vocês entendam, é que acontecimento e comportamento são assim, ó, unha e carne, ou carne e unha. É como se o acontecimento fosse a ação e o comportamento é a reação, tipo causa e efeito. Vocês lembram que eu falei que moda também é política, economia e tudo que acontece no mundo? Pois é, tudo que acontece no mundo reflete na moda. Vou trazer um exemplo aqui de um período histórico, a Primeira Guerra Mundial. Bom, antes da Primeira Guerra Mundial, o uso de vestido era predominante para as mulheres. Durante a Segunda Guerra Mundial, os homens foram convocados, né? E as mulheres tiveram que ocupar o lugar deles no mercado de trabalho. Então, até por uma questão, assim, de praticidade, começaram a adotar o uso de calças. Se adaptarem ali às calças, até por ser mais funcional. E por mais que pra gente seja banal hoje decidir se vamos de saia, ou de calça, ou de vestido, para a época foi revolucionário, foi uma quebra de tabu. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é: guerra igual acontecimento, ação
Causa: mulheres se adaptarem a usar calça. Comportamento, reação, efeito. Entendeu? E essa dinâmica entre acontecimento e comportamento acontece ao longo de toda a história. Para trazer mais clareza para essa conversa aqui, eu vou dar outro exemplo. Pandemia. Gente, antes da pandemia, nós estávamos vindo de um período marcado por movimentos como empoderamento, discursos como meu corpo, minhas regras, super em alta, aceitação, diversidade, liberdade individual, realmente. E nessa época, eu me lembro muito bem, todo mundo tinha uma opinião formada para dar. Todo mundo. E em resposta disso, a tendência era o quê? Neon, metalizado. Vocês entenderam? Aí chegou a pandemia. Durante a pandemia, a prioridade era o conforto. Até porque, né, gente, todo mundo preso em casa. Então, assim, era conjunto de moletom, era quando as poucas saídas, quando era necessário, era tênis. Enfim, conforto total. Já no pós-pandemia, quando as coisas começaram a voltar a funcionar, as pessoas começaram a voltar a ir pra rua, todo mundo meio perdido ainda, porque ninguém mais sabia quem era, muito tempo, né, enfurnado dentro de casa. E não tinha nem muito em quem se inspirar, porque a sensação que tinha, e era o que estava acontecendo, é que estávamos todos começando do zero. E depois de um período tão caótico, a identidade das pessoas meio que sumiu. E é aí que o minimalismo ganhou força. A moda respondeu com o clean, com o básico, uma estética que naquele momento representava segurança. Depois de tantas incertezas, segurança é tudo que uma estética precisava para se tornar a maior e principal tendência do pós-pandemia. Uma tendência que não só permanece até hoje, como evoluiu, virou um estilo de vida que mudou o pensamento de toda uma geração. E só agora que outras tendências começaram a conseguir ali ganhar um pouco de espaço. Mas isso daí é assunto para outro vídeo. E por que o minimalismo funcionou tão bem naquele momento? Porque ele funciona como um meio termo, entendeu? É difícil errar. Não tem grandes riscos. Não tem como você falar, é colorido demais, ou é melancólico demais, é vulgar demais, ou é conservador demais. Não. Ele é totalmente palatável aos olhos, totalmente aprovável, entendeu? É algo que você olha e pensa assim, legal, bonito. Quem se identifica vai olhar e falar, nossa, perfeito. Quem não se identifica vai olhar e falar assim, simples demais. Mas ninguém vai falar que é feio. E é justamente aí que mora a sua força, a sensação de segurança que ele traz, tipo assim, não tem como eu errar. Então vocês entenderam como que um acontecimento influencia no comportamento? Conseguiram linkar uma coisa? Eu sei que vocês conseguiram. Então vamos para o próximo tópico, o que é tendência. Moda e tendência não são coisas separadas. Na verdade, tendência é uma vertente de moda. Como se moda fosse uma árvore e tendência fosse um galho dessa árvore. E eu digo isso porque tem muita gente que resume moda à tendência. Olha para a tendência e fala, isso aí é moda e pronto, acabou. E, gente, não é assim. Tendência é um pedaço da moda e também meio que uma conclusão. Eu vou trazer uma comparação aqui para facilitar o entendimento de vocês. Olha, o Brasil. O Brasil é um país enorme, não é? Mas a impressão que a gente tem é que para alguns gringos o Brasil se resume a Rio de Janeiro, entendeu? Mais precisamente praia, festa e favela. E não é isso. O Brasil é um país enorme, continental, com 26 estados, um distrito federal, dividido em 5 regiões, ricas em cultura e muito diferentes uma das outras. Por exemplo, se você pega a região norte e compara com a região sul, gente, nem parece que é o mesmo país. Então, assim, Rio de Janeiro é Brasil? Claro, óbvio. O Rio de Janeiro influencia na estética, na identidade do Brasil? Sim, também, mas nem de longe é tudo. Então, o que eu quero dizer com essa comparação? Levando para moda e para tendência como se moda igual Brasil, tendência igual Rio de Janeiro. Como eu já havia dito, tendência também é meio que uma conclusão. Então, vamos visualizar um iceberg. Vou até gerar um para colocar aqui, para a gente conseguir visualizar melhor. Gerar uma imagem para pôr aqui. Todo esse iceberg, do início ao fim, representa a moda. E dentro dele tem vários pilares importantes da moda que sustentam essa estrutura. Comportamento, como eu já disse, acontecimento, linguagem visual, estilo, que eu ainda vou entrar, história da moda, que é a base, entre vários outros elementos.
Só que na ponta ficam as tendências. Então, assim, quem olha superficialmente, né, em cima ali do nível do mar, vê só as tendências. Muita gente não tem noção que embaixo da superfície tem todo um ecossistema, como eu disse, moda é um ecossistema, né, acontecendo. E é justamente essa estrutura invisível que sustenta o que aparece lá na ponta. Ou seja, para que existam as tendências, existe todo um conjunto de fatores acontecendo antes. O moda é tudo que nós dissemos até aqui, eu não vou repetir, mas o que eu posso dizer é que moda é plural, tem várias facetas. E a tendência também é moda, mas é apenas uma vertente, um pedaço de um todo. É como se fosse uma seta apontando uma direção, entendeu? Quando se chega na tendência, a ação já aconteceu, já houve uma reação e a conclusão desse processo é uma direção. E essa direção é justamente a tendência. Aquela seta apontando, ó, agora o mundo tá caminhando para essa direção, bora lá. E ao mesmo tempo que estão acontecendo essas tendências, novos acontecimentos, novas ações, novas reações também estão surgindo. E por isso as tendências estão sempre mudando, se renovando, indo, voltando. Por exemplo, a tendência do momento é a década de 80. Entendermos o que aconteceu nesse período, como esses acontecimentos influenciaram nas roupas das pessoas naquela época, é fundamental para conseguirmos reproduzir uma releitura para os dias atuais. Porque as tendências voltam, mas nunca voltam exatamente iguais àquele período, entendeu? Sempre volta com um toque da atualidade. Então não importa o período que é a fonte de inspiração, mas sempre vai ter alguma coisinha ali do presente. Então elas vêm sempre repaginadas, elas voltam sempre repaginadas. Nós adaptamos essa referência ao nosso contexto, ao nosso dia a dia, ao nosso estilo e às nossas necessidades do presente. E é daí que surge aquele ditado que você provavelmente já ouviu: a moda é um ciclo. Mas, se você está acompanhando até aqui, comenta o que você está achando, que eu quero saber. E quero falar também que se você estiver gostando, gente, todo o conteúdo desse vídeo e dos próximos que eu vou fazer também, eu tenho em PDF, tudo organizadinho lá, o roteiro que eu montei. Tem também no PowerPoint, assim, só vocês colocarem o e-mail de vocês que eu envio prontinho lá para vocês, tá bom? Coloca o e-mail, coloca assim, PDF, ou PowerPoint, ou só o e-mail que eu vou entender que é os dois e mando. Tá? Continuando. Agora vamos entrar no tópico: o que é estilo? Bom, assim como tendência, estilo é uma vertente de moda. É um pedaço. Se moda fosse um país, estilo também seria ali um estado. Mas conceitualmente falando, nós podemos chamar o estilo de expressão pessoal. É essência, sabe? Identidade. 100% quem você é. É sobre individualidade. A tendência e a moda tá aí para todo mundo, mas o estilo é como se você pegasse o que você entende de moda, pegasse o que você sabe de tendência e fundisse e montasse do seu jeito, sabe? Por isso é tão pessoal. Não é à toa, né, que se chama estilo pessoal. Então, para o entendimento desse tópico, vamos analisar o que é uma pessoa estilosa. Uma pessoa estilosa é uma pessoa que tem ali uma boa noção dos fundamentos de moda, do que é moda. É a pessoa que entende o que está acontecendo, ela sabe a tendência daquele momento e completa com autoconhecimento. Uma pessoa que tem total noção do corpo dela, de proporções, do que vai valorizá-la. Ela sabe do que ela gosta, tem uma noção do dia a dia dela, dos lugares que ela frequenta. Até porque todos os lugares que a gente vai tem um código de vestimenta, né? A roupa que você usa para ir numa balada sexta-noite não é a mesma que você vai usar para um batizado num domingo de manhã. Então, a pessoa estilosa é a pessoa que tem esse feeling enorme, sabe? Esse time do que é moda, o que é tendência, o que ela realmente gosta, o que valoriza ela, onde ela vai e quando. Ela tem isso tudo muito alinhado e muito afiado com ela. E uma pessoa estilosa não é necessariamente uma pessoa que tem dinheiro, não, gente. Dinheiro não é sinônimo de estilo, até porque a gente vê aí, principalmente na mídia, pessoas assim com dinheiro para catar a balde e que você olha e você pensa, meu Deus. Uma pessoa, por exemplo, com estilo X, se ela for numa loja caríssima com estilo Y e olha o manequim e pensa, nossa, que legal, só porque alguém falou que era legal ou porque tá tendência, tá em alta naquele momento, a pessoa compra e sai toda vestida de Y.
sabe o que vai acontecer? Quem olhar vai parecer que ela tá fantasiada. Porque estilo, gente, é uma coisa muito única. E quando você vê que não casa com aquela pessoa, também é energia, sabe? Você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você vê que não tá batendo. Já uma pessoa que se conhece, uma pessoa estilosa, que tem autoconhecimento, ela pode ir lá e comprar separado, uma pecinha aqui, outra ali, baratinho. E na hora de montar, você olha e fala, caraca, tá top. Porque tem curadoria. Você olha assim, pensa, nossa, é a cara daquela pessoa. Se você colocar 10 pessoas para montarem looks diferentes e falar assim, quem que montou? E você conhece as 10, você fala, essa daqui é dessa pessoa. Porque tem aquela identidade. Pode até ter alguém com estilo parecido com o seu, mas é como irmãos. Podem ser muito parecidos, podem ter a mesma genética, mas o DNA, cada um tem o seu. Estilo é DNA, cada um tem o seu. Então, para finalizar esse tópico aqui, eu vou dar outro exemplo. A Copa tava aí para todo mundo, né? E para simplificar essa comparação, vamos pôr assim: Copa, acontecimento. Tendência, azul, verde, amarelo. Pra gente, né? Que somos brasileiros. E estilo, cada um usando do seu jeito. Por exemplo, teve gente que usou a blusa de paetê, né? Com o símbolo do Brasil e tal, uau. Teve gente que usou a blusa ali da seleção com uma calça jeans e tava top. Então, cada um adaptou isso à sua maneira, ao seu jeito. E falando de Copa, de seleção, de Brasil, não sei se vocês perceberam, mas nós somos o momento, né, gente? Tá todo mundo falando de Brasil, vários influencers, várias pessoas relevantes, super relevantes, aí vindo pro Brasil, falando do Brasil, vestindo blusa do Brasil, da seleção, ou com o símbolo da bandeira. Enfim, isso até antes mesmo da Copa intensificou muito mais agora. E eu vou até trazer um vídeo futuramente sobre isso, falar que nós somos o momento, nós somos o Brasil Core. Então, eu queria falar para vocês sobre... não sei se vocês sabem, minha mãe tem uma loja. Claro que vocês não sabem, né? Meu primeiro vídeo, enfim. Mas agora vocês estão sabendo. E assim, se você gosta dessa vibe Brasil Core e tudo mais, ela tem um modelo incrível. Tem uma estampa com uma identidade forte. Vou pegar pra vocês verem. Com uma identidade forte que você vê que é uma vibe assim, Brasil Core, sabe? Olha que coisa linda, gente. Ela também tem uma pegada meio farm, né? E ela é feita à mão, tá? Artesanal. Muito linda, super bem acabada. Tem aqui, olha, o detalhezinho do chaveirinho com a bandeira, mas é só um detalhe, não é tudo. E a estampa muito bacana, super verão agora, pra você já se preparar, tá? A coisa mais linda. E ela, gente, também faz vários outros modelos. E além de fazer vários outros modelos, já ter pronta entrega, ela até montou uma loja na Shopee. Eu vou colocar aqui o link dessa bolsa específica, mas você pode ver outras também. E também vou colocar o Instagram dela aqui pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? E ela também faz sobre encomenda. Se você falar assim, olha, eu quero um modelo assim, assado, um modelo que só existe na minha cabeça. Ela vai lá e faz exatamente igual está na tua cabeça. Tá bom? Então vai lá dar uma olhada. Mas continuando aqui, para concluir tudo que eu falei aqui, vamos colocar assim, ó, moda funciona como uma linha do tempo gigantesca. E tendência é um recorte dessa linha do tempo. E o estilo é o DNA, é o nosso DNA, entendeu? Cada um tem o seu. Entendeu? Respira e beijos. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo será sobre sustentabilidade. Gente, quem gosta de moda, quem ama moda, quem quer entender, quem quer aprender, quem quer viver o universo de moda, tem que saber isso, tá? Não tem como, em 2026, você não ter um mínimo de noção sobre moda e sustentabilidade, tá bom? E como eu sei que você entendeu tudo que eu disse até aqui, curte, comenta, se inscreve, vai me ajudar muito. Eu tô no meu primeiro vídeo, compartilha também, enfim, beijo, até a próxima.